Bom dia, alunos do 8º ano. Vamos à explicação de mais um conteúdo. O conteúdo de hoje vocês vão encontrar na página 182 do livro didático de vocês, que é monômios, tá certo? Mas o que é monômios? Monômio, pessoal, é um conjunto ou uma expressão algébrica, tá certo? É um conjunto ou uma expressão algébrica formada pela multiplicação de um número por uma ou mais letras, tá certo? Essas letras devem ser sempre, elas devem sempre ser expressas, tá certo? Na forma de potência com expoentes naturais. Esses expoentes vão ser quem vai dar o grau desses monômios, tá certo? Então, vocês observem aqui, eu tenho 4xy, um número seguido por letras, tá certo? 2a ao cubo, 5ab ao quadrado, x ao quadrado, 5x ao quadrado, y ao cubo, 8a, 7b, menos 2/5 x ao quadrado, yz, y e 13. Todos esses exemplos aqui são exemplos de monômios, tá certo? É um número seguido por letras, tá certo? Ou então, certamente somente um número, como é esse último caso aqui. E a gente vai analisar ele. Vocês observem que nos monômios só existe o que? O produto, ó. 4 ele está multiplicando x, que está multiplicando y. 4 vezes x, 4x. 4x vezes y, 4xy. Então existe somente produto. 2a ao cubo, 2 vezes a ao cubo, tá certo? 5ab ao quadrado, 5 vezes a vezes b ao quadrado. X ao quadrado, quem está multiplicando x ao quadrado, quando eu não tenho nenhum número antes do x ao quadrado, a gente sempre diz que é 1, tá certo? Por que 1? Porque 1 vezes qualquer valor vai dar o próprio valor. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 1 vezes x ao quadrado vai dar o próprio x ao quadrado. É assim? Aqui, 5 vezes x ao quadrado vezes y ao cubo. Aqui, 8 vezes a. Aqui, 7 vezes b. Menos 2/5 vezes x ao quadrado vezes y vezes z. Aqui, quem está multiplicando o y é 1. Né? Como eu já falei, quando não tem, a gente diz que é 1. E aqui eu tenho 13. Nesse caso aqui, ó, vocês observem que não existe o que? Letras, tá certo? E é isso que a gente vai aprender agora. Como é que é chamado como é que é chamado cada partezinha dessa aqui do monômio. O que é o coeficiente e o que é a parte literal do monômio. Vamos analisar esse primeiro caso aqui, ó. 4xy. Se eu pedisse para vocês tirar o coeficiente e a parte literal desse monômio aqui, você ia dizer que o coeficiente é o número, ou seja, coeficiente é quem? É 4, tá certo? A parte literal são as letras, então seria quem? X, Y, simples assim, tá certo? Aqui, vamos pegar mais outro exemplo aqui. Vou pegar esse segundo exemplo aqui, ó. 2a ao cubo. Quem é o coeficiente? Vou colocar aqui coeficiente. Quem seria? 2. Quem seria a parte literal? Quem seria a parte literal aqui? A letra. Então seria a elevado ao cubo. Pessoal, é a letra juntamente com o expoente, no caso aqui 3, né? A elevado ao cubo. Mas como assim não? Na verdade, elevado ao cubo 3 não é letra? Não. 3 aqui é o expoente, 3 não é número, desculpa. 3, ele está sendo multiplicado esse A 3 vezes por ele mesmo. Então seria A vezes A vezes A. Então, ó, só teria o quê? Nós teríamos aqui somente letras, tá certo? Então é parte literal. Outra coisa aqui, ó. Vamos pegar mais um aqui, ó. X ao quadrado. X ao quadrado. Quem seria o coeficiente? Vou colocar C aqui de coeficiente, tá certo? O coeficiente seria quem? O valor que está multiplicando x ao quadrado. Se eu não tenho, de que é quem? É 1. Então o coeficiente é 1. Quem seria a parte literal? Vou colocar a parte literal PL aqui. Seria quem? X ao quadrado, tá certo? A parte literal seria x ao quadrado. Coeficiente 1, parte literal x ao quadrado. Se eu pegasse aqui y,
Quem seria o coeficiente? O coeficiente seria quem? Quem está multiplicando y. Quem é? É 1. Quem seria a parte literal? A parte literal seria y, ou seja, a letra, tá certo? Vamos pegar esse exemplo aqui que é maiorzão, ó, esse aqui, ó, que nós temos bem mais valores aí, ó. Tenho menos 2/5 x ao quadrado yz, não é isso? Menos 2/5 x ao quadrado yz. Então, quem é o coeficiente? Vou representar aqui por C, o coeficiente. O coeficiente é esse valor aqui, ó, menos 2/5. Menos 2/5 é o coeficiente. Quem é a parte literal? A parte literal é isso aqui, ó. Toda a letra. Então é x ao quadrado, yz. Tudo isso, tá certo? Vou pegar mais um exemplo aqui. Esse exemplo aqui, que eu vou pegar agora o 13, tá certo? 13. Aí quem é o coeficiente? É 13. O coeficiente é 13. Quem é a parte literal? Você vai dizer que não existe. Não existe. Tá certo? O coeficiente é 13. Aqui, ó. E a parte literal, que são as letras, não existe. Tá certo? Pega mais um exemplo aqui. Pegar mais um último exemplo aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó. 8A. Tá certo? Fazer aqui com 8A. 8A. Quem é o coeficiente? É 8. Quem é a parte literal? É A. Não é isso? Então, o primeiro momento é isso aí. Saber diferenciar o que é um coeficiente e o que é uma parte literal, que é a parte literal de um monômio, tá certo? Outra coisa também importante para que seja um monômio, tá certo? Muita gente pode dizer, professor, então tem que ter números e letras e são monômios, não é isso? Pessoal, vocês têm que atentar também para isso aqui, ó, preste atenção. 4, se eu tivesse aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta e colocar, ó, 4A sobre B. É isso? Então, 4A sobre B. Leonardo, só não tem aqui só multiplicações e o que aqui acontece aqui, ó. Ele não é monômio, um caso desse. Por quê? Porque ele tem letra no denominador. É isso? Então, pergunta aqui, por que ele... Deixa eu perguntar assim, pessoal, nas expressões algébricas, que pode ser classificada como monômios, né? Se eu pedisse aqui para classificar como monômio, as expressões algébricas, num caso desse aqui, você ia dizer que não é um monômio. Por quê? Porque possui letra no denominador. Não é uma expressão algébrica. Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, 3 sobre 2AB. Ó, tem letra no denominador. 3 sobre 2AB. Então também não é um monômio, tá certo? Não é um caso de um monômio, tá certo? Nesse caso aí não pode ter letra no denominador, no caso quando for uma fração, tá certo? Próxima página aí, que é a 184, nós temos a parte de monômios semelhantes. Quando é que um monômio, quando é que dois ou mais monômios eles são semelhantes? Eles vão ser semelhantes, pessoal, quando ele tiver a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras. Vamos observar o seguinte aqui, ó. 4AB e 3AB. Aqui eu tenho um monômio, aqui eu tenho outro, tá certo? Eles são semelhantes, sim. Por quê? Porque observe que a parte literal são o quê? São iguais. Então eles são chamados de monômios semelhantes. Aqui eu tenho um A, aqui eu também tenho um A, aqui eu tenho um B, aqui eu tenho um B. Mas, Leonardo, os coeficientes eles não são iguais, não tem nenhum problema. Para que eles sejam semelhantes, basta que a parte literal, ou seja, as letras, sejam iguais, tá certo? Somente isso. Vamos colocar mais outro exemplo aqui, ó. 7x ao quadrado y ao cubo e 3y ao cubo x ao quadrado. Eles são semelhantes? Você vai afirmar que sim, eles são semelhantes. Mas como assim que eles são semelhantes? Pessoal, vocês observam aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu também tenho x ao quadrado. Aqui veio o primeiro, aqui veio depois, aí por último, aqui veio, ó, tá vendo? E aqui eu tenho y ao cubo, aqui também eu tenho y ao cubo. Eles são semelhantes, por quê? Eu tenho a mesma parte literal, não importa a ordem, tá certo? Porque aqui eu tenho um produto, a ordem dos fatores não altera o produto. X ao quadrado, y ao cubo, y ao cubo. Então também são monômios semelhantes, tá certo?
Colocar outro exemplo aqui. 4xy e 3x. Beleza? Nesse caso aqui são semelhantes. Eu vou colocar SS. São semelhantes. Tá certo? Aqui eles não são semelhantes. Mas não é nada. Aqui eu tenho um x e aqui eu não tenho um x. Aqui eu tenho um x e aqui eu tenho um x. Mas o y, pessoal, vocês observam que eu só tenho no primeiro. Para que fosse semelhante, o y também tinha que estar aqui, ó. Então não são semelhantes. Não são semelhantes. Tá certo? Porque aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um x. Mas aqui eu tenho um y e aqui eu não tenho. Tá certo? Como eu não tenho, então deixa de ser monômios semelhantes. Para que seja semelhante, tem que ter a mesma parte literal. Não importa a ordem, tá certo? Mas tem que ter a mesma parte literal. Eu vou colocar mais outro exemplo aqui, ó. Colocar 3 exemplos, aí a gente analisa os 3 exemplos. Colocar aqui 12xy e 7yx, tá certo? 3bz ao quadrado e bz ao quadrado. Colocar mais um aqui, 7abc e 3ab, certo? Vamos analisar aqui. Esse primeiro monômio aqui, esse primeiro par de monômios aqui, ó, 2xy e 7yx, eles são semelhantes. Então são semelhantes. Posso afirmar isso. Porque, ó, x, y, y. Não importa a ordem, mas eles são semelhantes, tá certo? Eu tenho aqui o x, aqui eu também tenho o x, aqui eu tenho o y, aqui também eu tenho o y. Então são semelhantes, tranquilo. Esse segundo par de monômios aqui, que nós temos esses dois monômios aqui, eles também são semelhantes. Aqui eu não tenho parte literal, já sei que é 1, não é isso? Aqui eu sei que é 1. Parte literal, não, desculpa, coeficiente. O coeficiente eu já sei que é 1. Aqui eu tenho um b, aqui eu também tenho um b. Tem um z ao quadrado, aqui também tem um z ao quadrado. Então eles são semelhantes porque possuem a mesma parte literal. Já no último caso aqui, não são semelhantes, tá certo? Por que eles não são semelhantes? Aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um A, beleza. Aqui eu tenho um B, aqui eu também tenho um B. Mas aqui eu tenho um C e aqui eu não tenho, não é isso? Se aqui eu tenho um ABC, aqui também tem que ter ABC e eu só tenho AB. Não é isso? Então não são semelhantes. Então o conteúdo de hoje é esse. Então eu vou passar a atividade para vocês. Pronto, a atividade de hoje começa na página 183 do livro didático de vocês, tá certo? Página 183. Na questão 1, você vai fazer até a letra I, todas à frente, tá certo? Você faz a letra A, aí abaixo faz a letra B, deixa a resposta na frente. Tá certo? Questão 2, A, B, C, D, E, F, G, H, uma linkada. Questão 1 você faz até a letra I, tá certo? A questão 2 até a letra H. A questão 3, A, B, C, D, uma linkada. Questão 4, A, B, duas linhas em cada. Questão 5, A, B, uma linha em cada. Não faz a 6, aí vai para a seta. Questão 7, letra A e letra B, cada um você vai deixar duas linhas. Não se esqueça de fazer o desenho da questão 7, tá certo? Tanto na A como na B. E lá embaixo tem um ponto, não é isso? Na questão 7, lá embaixo tem um ponto. Aí diz, agora calcule a área de cada figura, considerando x igual a 3 cm, A igual a 2 cm e B igual a 4 cm. Lá embaixo você vai deixar 4 linhas, tá certo? Aí agora na página 184. Página 184, questão 1, letra A e B, uma linkada. Questão 2, uma linha. Questão 3, A, B, C. Você vai fazer A, B, C. Todas na sequência, lá embaixo, depois de fazer A, B e C, é que você vai deixar 4 linhas, tá certo? A questão 4, 2 linhas, e a questão 5, então faz, tá certo? Até aí a nossa atividade de hoje. Então, tenha todos uma boa aula, qualquer dúvida pode perguntar, e até a próxima, se Deus quiser.